Rapidinho você vai aprender a fazer hoje essa delícia aqui pro café da tarde. E o melhor, gente, é tão simples e tão rapidinho que você vai querer fazer aí todos os dias com recheio diferente. No liquidificador você vai colocar 3 ovos inteiros na temperatura ambiente, 1 xícara de açúcar refinado e vai deixar bater isso daqui, gente, até que esse creminho, tá vendo, de ovos, ele fique um pouquinho mais claro. Adicionei essência de baunilha, a quantidade é a gosto, 100 ml de óleo e água morna, são 200 ml de água morna, é isso mesmo, gente, água. Já já eu vou te explicar o porquê dessa água aqui, tá bom? Bati aqui só o suficiente para misturar tudo isso daqui. Agora, numa outra travessa, a gente vai misturar 1,5 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de chocolate em pó e o fermento, 1 colher de sopa de fermento para bolo. Mistura esses 3 aqui até ficar tudo assim, bem homogêneo. Agora é só adicionar esse líquido que a gente acabou de bater lá no liquidificador. Mistura isso daqui muito bem para ter certeza que está tudo bem agregado. E agora eu te explico o porquê da água. Quando a gente faz uma massa de chocolate, se a gente utiliza leite nessa massa, a gente acaba deixando essa cor do chocolate super bonita, um pouco mais clarinha e o sabor menos intenso. Com a água a gente deixa isso tudo ainda mais gostoso. Aqui na minha forminha de bolo inglês, que eu só untei ela com um pouquinho de óleo e farinha de trigo, é só despejar toda essa massinha. Tá vendo que ela rende bastante? Olha só. Deixei aqui cerca de um dedinho nela em cima e levei no forno a 180 graus durante 30 minutinhos. Pro recheio é muito simples. 200 gramas de coco ralado seco, uma caixinha de 395 gramas de leite condensado e é só misturar. Olha a simplicidade disso aqui, gente. O coco seco vai absorver esse leite condensado aqui e vai ficar assim, olha, super cremoso, firme e delicioso. Aqui eu usei o coco ralado sem açúcar, tá? Aqui agora eu tenho 150 gramas de chocolate que eu vou adicionar o creme de leite. Aqui eu tenho cerca de 70 gramas de creme de leite. Mistura esses dois aqui muito bem e agora a gente vai levar aqui no micro-ondas por cerca de 40 segundinhos. E você vai ver que isso daqui vai ficar completamente derretido. Se não tiver micro-ondas, pode fazer no banho-maria que também dá super certo, tá? Meu bolinho já tá assado, já tá aqui frio, olha como que ele fica super bonito. Agora a gente vai desenformar ele aqui e eu vou te mostrar como que essa massa aqui fica simplesmente maravilhosa. Essa massa aqui, se você quiser, você também pode colocar aí numa forma de 15 por 10 de altura, uma forma redonda e fica, gente, um bolo simplesmente incrível para rechear aí para bolo de festa e aniversário, tá? Olha só. Agora é só fatiar esse bolo. Como eu tô fazendo aqui para casa mesmo, não precisa aí ficar tudo muito 100%, tão certinho. Eu só coloquei ele aqui no meio, tá? Fatiei ele no meio e olha como que fica um bolo bem pretinho, gente, super fofinho. Usando a mesma assadeira que eu utilizei aqui para assar o meu bolo, eu só cobri ela com um plástico filme ou plástico que você tiver aí na sua casa. Coloquei a metade da minha massa e vou regar com uma calda. Aqui eu gosto muito de usar o guaraná para molhar todos os meus bolos. Mas se você quiser, pode usar leite com achocolatado, pode usar o leite puro comum mesmo, uma calda de açúcar, enfim, o que você mais gostar. Agora eu vou montar esse bolinho aqui colocando primeiro essa camadinha de chocolate. Pode derramar todo ele aí e espalhar na sua forma. Se você quiser saber aqui o tamanho da minha forma, deixa aqui embaixo que eu deixo para vocês aqui tudo por escrito, tá bom?
Prontinho. Agora a gente vem com esse creme de coco. E olha como que esse creme de coco fica super bonito. E o mais legal, gente, esse bolo aqui, ele fica super gostoso, não fica enjoativo demais, pode confiar. E essas quantidades aqui, ela é perfeita para essa forma aqui de bolo inglês, tá bom? Dei aqui uma espalhadinha, só mesmo para dar uma acertada, para ele não ficar torto lá depois. E agora eu vou vir com a minha segunda parte de massa. Tá vendo que ele passou aí da altura da minha forma de bolo, mas não tem problema, tá? A intenção aqui é só que ele fique realmente no formato e todo certinho. Vou regar a parte de cima com a outra metade da minha calda. Coloquei cerca de 100 ml na parte de baixo e 100 ml aqui na parte de cima. Aqui a gente gosta do bolo bem molhadinho, geladinho, enfim, mas você pode fazer aí do seu gosto. Vou cobrir ele aqui com o restante do plástico que sobrou e vou levar na geladeira por cerca de 2 horas. Como eu disse, aqui a gente gosta do bolo bem molhadinho e o bolo bem geladinho, tá? Mas se você não gosta do bolo gelado, é só montar e ele já tá pronto, tá bom? Para tirar da forma é super simples. Esse plástico aqui facilita demais esse processo. É só virar e retirar o plástico. Olha como que ele fica super bonito, gente. Só de olhar isso aqui já tá me dando água na boca. Agora, para dar uma decoradinha aqui em cima, eu resolvi colocar um pouquinho de açúcar de confeiteiro, mas adivinha? O bolo estava todo molhado, bem umedecido e sugou meu açúcar, mas enfim. Deixa para a próxima confeitada com açúcar e foca nele aqui que ficou simplesmente incrível. Dá uma olhada nesse bolo aqui e me diz se é simples, rapidinho de fazer ou não é. Quer uma dica bacana? Se você não gosta muito de coco, quer dar uma variada, no lugar desse recheio de coco aqui, você pode bater rapidinho um mousse de limão, rapidinho só com leite condensado, um creme de leite, um suco em pó e rechear, que também vai ficar incrível. Aí você pode usar o sabor que você mais gostar. Só faz o seguinte, tá? Faz essa receitinha aí no seu café da tarde hoje e depois me fala se foi rápido, delicioso e se ficou ou não ficou incrível. Um super beijo, família! E não se esquece, tá? A gente sonha, mas é Deus quem realiza. Um beijo, gente! Até amanhã com uma receitinha assim, olha, deliciosa, super fácil e rapidinha de fazer. Tchau!